Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, O Que Elas Querem, onde buscamos novas ferramentas para nos desenvolver como mulheres. Por meio de histórias, de realizações e conquistas de outras mulheres que não têm medo de errar e nem conquistar outras coisas. Isso, e eu, Andréia, médica endocrinologista. Eu, Keren, médica psiquiatra. Estamos aqui numa série esse mês sobre emagrecimento, corpo e mente, né? Que uma coisa está ligada à outra. E a gente queria agradecer primeiro o nosso querido patrocinador, o Power Focus, que é algo que a gente incorporou mesmo na nossa rotina, que a gente já vinha usando, né, há um tempo. Eu, por exemplo, agora eu só treino. Como eu gosto de treinar em jejum, né? Eu não consigo comer nada naquele momento de manhã, então eu tomo ele não tira do jejum. Então ele só tem ingredientes naturais, limpos, não tem nenhum adoçante, conservante, nada. Te dá uma energia rápida, porque tem um triglicérido de cadeia média, que é o TCM, e aí você consegue treinar. Eu treino com bastante disposição, sem quebrar o jejum. Então, além do foco, né, para estudar, para concentração, então é muito legal. Sim, também tem essa parte. Bom, então hoje nós estamos com uma médica lindíssima, né? A Stephanie, ela é cirurgia plástica e ela vai falar conosco, né, dentro dessa série de emagrecimento, sobre como é a cirurgia plástica nesse espaço em que ela vive todos os dias. Obrigada, Stephanie. Muito obrigada. Prazer, gente. Tô aqui com essas duas maravilhosas aqui. Sou cirurgiã plástica, né, aqui em São Paulo. Me formei em Campinas, na Unicamp, e aí já vim para cá, atendo aqui. Tenho muito prazer de compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência aí. Ah, que bom. Obrigada, seja muito bem-vinda. Sim. E você é de lá, então, de Campinas? Sou de Minas, na verdade. Sou mineira, mas fui para lá e fiz a residência de cirurgia geral, depois cirurgia plástica. E aí fiz mestrado, e depois vim para São Paulo, fiz uma pós-graduação aqui no Einstein. E já comecei a trabalhar junto com as dermatologistas, né, no grupo Thais Campbell. E já me inseri aqui em São Paulo, já me considero paulistana já. Bom. Não tem como não se apaixonar por São Paulo, né? Eu suspeita pra falar. Eu sou paranaense, mas eu amo muito essa cidade, né? Eu acho que o que proporciona para nós, ainda mais como médicos, assim, né, um crescimento muito grande, né? Você consegue estudar, consegue aprender, né? E também o trabalho, né? Você tem oportunidade de trabalho. Exato. E é uma cidade que te exige muito, né? Você tem que estar sempre se atualizando. Evoluindo. Oferecendo o melhor, exato. Isso é muito legal mesmo, né? Porque o que não falta é curso pra, né, sempre estar se aprimorando. Exato, isso. E como que foi, Stephanie? Você já queria isso na faculdade, né? Como que foi a tua jornada para chegar até São Paulo, até onde você chegou e essas realizações que você tem? Eu sempre quis fazer cirurgia, assim, era meu foco desde a faculdade. Sempre gostei de trabalho manual, assim, era aquela pessoa mais de resolver, de pôr a mão na massa mesmo. Aí fui para cirurgia geral sem ter muita pretensão do que fazer depois. Aí inicialmente eu queria fazer cirurgia vascular, fui gostando, acompanhando. Mas a plástica era uma coisa que me chamava mesmo sem eu querer. Porque eu sempre gostei de... Hoje, olhando assim, pensando por que eu escolhi, muita gente me pergunta essa questão, assim. Eu acredito que... eu tenho muitas amigas, assim. E aí, eu sempre sou aquela que... Eu olho assim e falo assim, nossa... A Keren podia colocar um blazer rosa e já vou mudando ela. Aí, pegava meu armário, emprestava tudo... Queria que a pessoa ficasse do jeito que eu estava pensando ali. Aí, na plástica, isso permite muito. Você entregar o melhor para a pessoa, você pensar no projeto da vida dela. E são pacientes que se tornam amigas. Então, a gente... É uma relação que vai além ali da medicina. Então... No final, assim, acho que Deus me guiou. E aí, foi um dia antes da inscrição ali na cirurgia vascular, eu me inscrevi na plástica. Nossa! Olha. E aí, eu passei. E aí, nossa, foi a melhor escolha, assim. Adorei demais. Gosto muito do que eu faço. Não, E como que é, assim, esse mundo que você trabalha? Porque nós aqui, né, mulheres, médicas, sabemos que o mundo da cirurgia é um mundo ainda masculino. Como que foi para você entrar nesse mundo, assim? Como que você se sente trabalhando, né, sendo mulher? Olha, foi complicado. No comecinho, assim, na cirurgia geral, eu tentei me enquadrar. E, assim, o mundo também mudou muito, assim, né? Os últimos anos foi uma mudança muito louca, né? Então, na cirurgia geral,
pra plástica, eu já senti essa mudança, essa abertura maior. Mas, na geral, eu tinha medo até de usar Crocs rosa, pra você ter uma ideia, assim. Porque eu queria parecer o menos feminina possível pra ser aceita. Sim. Né? E mesmo assim, ainda tinha muito, muito preconceito, assim. Mas sim, piadinha, desrespeito. Piadinha. Até você mostrar que você tá ali, eles acham que, por exemplo, você não vai aguentar ficar em pé muito tempo. Que se te chamarem de madrugada, você não vai querer levantar. Então, tem muito aquela... E aí, muitas vezes, porque isso não tá relacionado, né? Se você é homem ou mulher, né? Sim. Tá relacionado à sua competência. Aham. E aí, mas no final, você mostra isso com o seu trabalho. Então, acaba... Me dei muito bem com todo mundo. E os preconceitos foram ficando. Acho que o mais importante nisso é você não absorver e deixar aquilo interferir na sua evolução, né? Então, eu deixava... A pessoa que tem um preconceito, ela que perde de te conhecer no final, né? Exato. Então, acho que é muito isso. Isso vai conquistando o seu espaço, né? Exato, Foi muito bom. Sim. E nós mulheres, a gente fala muito isso, né? Que a todo momento a gente tá tendo que, assim, se provar e conquistar nosso espaço, né? Infelizmente ainda tem isso um pouquinho mais do que os homens. Que às vezes um homem não precisa ficar se provando tantas vezes do que a gente, né? Mas é o que você falou, quem perde são eles que não têm essa troca e acaba se privando de conhecer uma pessoa bacana, com novas experiências. Exato. Nossa, hoje a nossa equipe de plástica são 7 mulheres. Ah, é? Olha. Que legal. Anestesista, instrumentadora. Tudo mulher. Minhas assistentes, todas mulheres. Então, assim, e é engraçado que no começo, as pacientes, poucas, assim, vou te colocar, acho que, sei lá, 2%. Vinham questionando, será que você é mulher ou você é mais nova, né? Tem aquelas questões. Aham. Mas hoje muitas chegam falando, eu vim porque você é mulher. Ah, Então, olha. assim, eu quero que seja mulher, eu acho que você vai me entender melhor, né? Eu tenho muitos colegas cirurgiões maravilhosos também, mas, assim, hoje a gente sabe que a gente pode doar o nosso trabalho da mesma forma, né? E é muito mais da sua dedicação de estar ali, né? De entender o que ela quer e tudo mais. Né? E tem coisas que realmente é do nosso universo, a gente acaba se identificando mesmo, né? E realmente isso tem mudado. Antigamente era muito, assim, ginecologista, tinha uma preferência por homem, médico. Hoje em dia já tem uma preferência por mulher, que vai entender melhor, né? Que bom que isso tá mudando, né? Exato. E aí você escolheu, né, a cirurgia plástica, passou por tudo isso, né? Acho que é uma história muito legal e muito gratificante. Você cresceu, né, na sua profissão e vem crescendo cada dia mais. Então, parabéns, né, que nós acompanhamos aí você no Instagram e vemos o teu crescimento e para nós é muito legal ver uma mulher crescer, né? E mulher por isso com tanto que até sucesso, nós é te lindo. chamamos aqui, porque, né, é isso que nós queremos passar, né? Mulheres que crescem, que estão a fim de crescer, que estão a fim de passar para os outros que dá certo, né? Não é o mundo dos homens ou o mundo das mulheres, não tem essa separação, mas que tá todo mundo junto querendo galgar um lugar melhor. É Exato. isso, a gente não quer ser melhor né, ter essa diferença, mas é só realmente mostrar que a gente também consegue Somos estar no lá. mesmo patamar. Exato. E a cirurgia plástica, Stephanie, é só estética ou não? Olha, hoje a gente tem 2 áreas na plástica, né? A reconstrutora e a estética. Eu sou 100% da área estética hoje na minha agenda, mas eu falo que o estética ficou muito estereotipado, né? A gente sabe que hoje não é só a estética, né? Principalmente que a gente acho que vai abordar o tema aqui, né, do emagrecimento, é você mudar a vida da pessoa. E é o que a gente mais ouve lá no consultório, por exemplo, essa quarta agora, né? Voltou uma paciente, ela pegou, abraçou a gente, as 7 mulheres lá. Chorou porque a gente conseguiu mudar o casamento dela, mudou a postura de vida dela. Então, ela encara o mundo com muito mais confiança. E não é só porque ela tá mais bonita, mas é porque ela consegue se ver, né? E gostar do que ela tá vendo e enfrentar o mundo no dia seguinte, né? A gente fica muito Não é feliz. só estética, uma coisa fútil, né, superficial. Exato. Isso mexe, assim, em toda a qualidade de vida da mulher, né? Até saúde mental, principalmente. Muito, muito. Né? De chegar a uma mulher poder, assim, até ter um quadro indo para uma depressão, né? Indo para algum problema mais grave. E você vê que você consegue gerar um impacto positivo, né? Muito.
a gente fica muito feliz, assim, são os casos... Lá a gente acaba ficando amiga, como eu disse, né? Então, a gente não entende muito só a cirurgia e dou alta e acabou. Aham. A gente vê um problema, aí a cirurgia entra como complemento. Sim. E aí, depois, na alta, ali no acompanhamento, a gente vê a resolução daquele problema, ou pelo menos a melhora ali, né? E os impactos na vida toda, né? Muito. Então, assim, tem pacientes, por exemplo, com mamas de 2 quilos, né? Que a gente chama de gigantomastia. Elas não... Aí, muitas vezes, elas passam em vários médicos, todo mundo... Você tem que emagrecer, você tem que ir na academia. E aí, quando ela chega no consultório, ela quer só desabafar, tipo, eu não quero ir pra academia com essa mama. Como que eu vou colocar um top? Né? Então, Às ela vezes fica... ai, É muito além de você cobrar a paciente dela ficar indo na academia se ela não consegue fazer uma prancha, não consegue ir na bicicleta com aquela mama. Então, aí você abraça a causa dela e depois ela manda uma foto pra você de top. É muito legal, assim. Vai além só do corpo ali, né? não, e isso que você falou até, porque eu sou endócrina, então a gente vê muitas vezes até um preconceito de alguns profissionais que não tratam assim, não fazem tudo que poderiam, que falar, não, vai emagrecer. É isso. Exato. É. E às vezes não é só essa questão, ou então tem outras questões ali que estão dificultando, não é tão simples assim, né? A gente tem muito esse cuidado, né, de ver que não é só fechar a boca, vai pra uma academia, depois você volta, vai resolver isso, que todos os problemas vão ser resolvidos. Porque aí você aumenta a culpa, né, da paciente. Aí a culpa gera depressão. É Aí, isso. É um aí ciclo. um ciclo. E aquilo nunca melhora, né? E é exatamente isso, porque eu também vejo muito, assim, mesmo uma paciente que tem uma obesidade ou até um sobrepeso, não é só a estética mesmo, é todo o prejuízo que tem na vida dela e todo o estigma que gera, ela tem até dificuldade em ser realmente compreendida em outras questões, assim, com outros médicos mesmo. Exato. E cabe a nós mesmo, né, abraçar a causa, como você falou. Abraçar a causa. A gente entende, assim, tem uma frase que a gente fala muito lá entre a gente, que é todo excesso reflete uma ausência, né? E aí, os excessos de cada paciente, você vai entendendo, e aí você pensa o que tá faltando, né? Aí, muitas vezes, é um acompanhamento de um marido, ou ela mesmo, ela se largou totalmente, ela tá totalmente mãe, então aí você vai entender o porquê que aquela paciente às vezes não consegue passar um creme, não é que ela, não odeia skincare, ela não tá afim de olhar pra ela, tá olhando só pros filhos, e aí cada um vai ter um excesso, até eu tenho os meus, né, cada um tem os seus, mas a gente entender por que a gente tá naquele excesso é que tá faltando alguma coisa, né, então a gente mistura bem. Busca, preencher, né? Até falei aqui, acho que foi com a Natália, da dermatologia, que o preencher não preenche, né? Porque o vazio, às vezes, é tão grande, tão interno ali, mexe tanto que a pessoa vai buscar tantas coisas para melhorar, né? Para preencher, para ocupar esse espaço, mas não vai ser preenchido enquanto ela não souber, né? O que é isso. Exato. Acho que a cirurgia plástica, ela ajuda muito, né? Tem muitos casos, assim, de pessoas que têm um sofrimento mesmo, que criam até fobias, né? Fobias sociais, que não saem mais de casa, porque tem essa dificuldade do corpo, da aparência. Isso tem que ser visto, né? E o quanto antes for visto, melhor, porque senão é aquilo, cada vez vai ficando maior, né? Esse problema. Então, a pessoa tem a oportunidade, ela vai, olha, até as crianças, né? Que tem aquela orelha que tem um pouquinho maior, como elas sofrem bullying, né? Ou um nariz, né? De um adolescente. Então, tudo isso tem que ser visto para que não acarrete tantos problemas depois, né? Porque aí vão chegar para mim, né? No consultório e falar sobre isso, só que assim, eu não vou conseguir resolver de uma forma tão eficaz quanto um cirurgião, né? Porque tem uma causa. E você vê que depois que é resolvido, né? Quanto que melhora, assim, né? Então, acho que tem que saber dividir o que é realmente necessário, o que não é, que é a falta, né? Que é essa frase que você usou, que é muito boa para descrever tudo Por isso isso. tem que ver a história de cada paciente, né? Cada paciente. Ver o que tá ali disfuncional. Exato. Tá levando a querer aquilo. Se é o momento certo de operar, né? Se a cirurgia vai colaborar ou não, porque dependendo... Tem sempre casos que adiar. você olha que não é o caminho, que você acaba postergando ou falando que não é Adequado. indicado. Tem uma paciente, a gente ficou bem amiga, assim, e eu acho que eu vou levar a história dela pra vida, assim. Ela chegou num momento na clínica que ela tinha passado por outras cirurgias plásticas e não tinha dado certo. E aí, ela tava com uma revolta dentro dela, assim, muito grande. Então, ela atacava todo mundo
que estava em volta dela, mas ao mesmo tempo ela estava lá para procurar ajuda, então aquilo ficava muito misturado, que ela queria atacar a pessoa que ela estava procurando para ajudar, então naquele momento eu só ouvi, só entendi melhor o que estava acontecendo, e a gente não indicou nenhuma cirurgia. E aí ela fez assim tratamentos dermatológicos, né? A gente fez um detox, assim, eu indiquei toda a questão do emagrecimento, né? Para ela já tinha um acompanhamento com endócrino também. E falei, vamos aguardar aí pelo menos uns 6 meses. Aí, quando voltou com 6 meses, ela voltou outra pessoa. Quando ela me viu, assim, na recepção, ela já começou a chorar. Porque ela falou assim, olha, agora eu me libertei, assim, do que eu tinha. Ela cheia de cicatrizes e tal. Então, assim, ela foi um processo muito grande. E aí, como isso influencia, né? As cicatrizes dela eram todas rosadas. Você via aquele edema contínuo. Quando ela se libertou psicologicamente e fez o processo de detox, de inflamação, né? Que a gente sabe que hoje em dia tem muita coisa sistêmica, né? Sim. Aí ela voltou, as cicatrizes dela eram outras, assim. A gente tem foto da primeiro dia da consulta dela e pós, eram cicatrizes bem mais rosadas. Tudo estava melhor. Então, aí a gente começou a pensar e a gente fez a cirurgia, deu tudo certo. Olha só. Então, O assim... que ela queria fazer de cirurgia? Olha, na verdade, como ela tinha várias cicatrizes, ela queria melhorar a cicatriz e queria melhorar contorno, né? Porque o contorno corporal, na verdade, estava inadequado para ela, né? Ela estava insatisfeita. E aí, a ideia ali era, por conta do processo inflamatório, tudo estava pior do que poderia estar. Então, com a redução ali de glúten, toda aquela parte, né? Ah, legal. Desinflamou. Ela mesmo. desinflamou. E a parte psicológica também. Então, ela Sim. escreveu uma carta pra gente. Ah, Então, que foi legal. bem legal. Mas é um potencial muito grande, né? Do psicológico com a dieta anti-inflamatória, né? Sim. Pra Não, pessoa. Não, porque imagina se você não tivesse feito isso e naquele primeiro momento operado, né? Nossa. Naquele corpo todo inflamado, com hábitos ruins, Aham. a cicatrização ruim. É muito, é muito diferente, difícil. outro cenário, né? Outro Então, cenário. a gente tem que preparar o terreno, né? Tem que preparar o terreno. E são relações, assim, às vezes com o cônjuge ou com a mãe, né? Então, a gente lida com relações Sim. que você tem que entender se está estável, se vai dar para fazer. Porque o pós-operatório é 50% do resultado, né? Então, por exemplo, tem pacientes, às vezes, que moram com a mãe, não se dão bem com a mãe, aí você vive aquela relação junto com elas no pós. É complicado, porque aí acaba não cuidando direito, e aí vira uma bola de neve, né? Essa rede de apoio é importante também, né? É O muito. apoio da família, de ter alguém. Isso é muito importante, né? Porque a relação da inflamação, né, com a saúde mesmo, a saúde mental, hoje já foi visto, né, diversas vezes em diversos estudos que é comprovado mesmo, né? E uma coisa puxa a outra, porque aí a pessoa tá inflamada, né, porque tem esses hábitos que não são bons, piora, né? Aí procura uma cirurgia, aí faz a cirurgia, vai aumentar ainda mais a cascata inflamatória, né? E aí você não vai conseguir dar a ela o melhor resultado, né? Porque ela não está preparada. Então, saber também pode fazer, né? Mas não é esse pode. momento ideal. Exato. E E qual aí- Pode falar. Não, só porque eu fiz um paralelo aqui, quando eu trato paciente com menopausa, é muito parecido, assim, a gente sempre vai preparar ela também para receber, por exemplo, uma terapia de reposição hormonal. É a mesma coisa. E às vezes eu pego muita paciente que vem, assim, hábitos muito ruins, consome um monte de açúcar e ultraprocessados e tá bem acima do peso, não faz exercício. E aí eu tento explicar que você jogar um hormônio ali vai ser, assim, muito catastrófico, vai para uma via que aumenta muito o risco de câncer de mama, um corpo inflamado, assim, tende a metabolizar pior, né, as coisas. Então é a mesma coisa, eu também prepara o terreno, desinflama, perde peso e aí depois você entra com a terapia, aí sim tem um impacto, assim, absurdo, assim, muito bom. E quais são as cirurgias mais procuradas? Hoje a gente tem um projeto que acho que ele é 90%, assim, chama Body Contour. A gente colocou um nome assim no projeto porque acabava sendo tecnologia, mais a lipo ou abdominoplastia,
basicamente fazer o contorno corporal. Então, vocês que deram esse nome? Porque quando eu ouvi, eu falei, nossa, acho que eu tô tão desatualizada que eu nunca ouvi. Então, é vocês que fizeram a gente mesmo. colocou, Legal. porque assim, facilitou muito a linguagem com o paciente. E justamente para ele entender que não é uma cirurgia. Isso, e hoje as pacientes vão na consulta, ela já fala assim, eu entendi que o body contour depende de mim também. Então, tem uma parcela Olha que legal. minha, parcela do cirurgião, parcela da equipe. Então, é uma coisa... Mais integrativa, cumplicidade, parece. Integrativa. Legal. E aí, a gente faz todo esse rastreio, né, de enzimas inflamatórias, a gente pede esses exames. Aí, quando a gente faz o pré, entende-se vitamina C, quanto... isso tudo influencia também, né? Você vai saber explicar até melhor. E aí, dentro do body contour, a gente tenta deixar esse paciente o mais redondinho possível para a cirurgia, para não ter essa cascata inflamatória mínima possível depois, né? E aí, envolve as tecnologias para retrair pele, mais a lipoaspiração. Ah, então procedimentos mesmo, assim, dermatológicos, né? Esses que fazem com laser, essas coisas? Mas é dentro do centro É cirúrgico. dentro do centro cirúrgico. Ah, Eles são um tá. pouco mais invasivos, né? Tá. Então, a gente trabalha hoje com uma radiofrequência invasiva que vai por baixo da pele. Yeah. E com uma radiofrequência microagulhada. E aí, são 40 agulhinhas que entram e saem da pele, assim. Aquele O Morpheus e o e o Body Renuvium. Tight. tem Renuvium, Body Tight e o Ergoplasma. Os três, basicamente, têm o mesmo objetivo de retrair pele. E aí, a ideia de falar em body contour era muito de... Antes, por exemplo, hoje a gente não faz mais mini lipo. Porque a mini lipo você faria, por exemplo, vou fazer minha pochetinha. E aquilo não muda a sua identidade, né? Você fica com aquele estereótipo, às vezes, de cirurgia. Ou faz uma abdominoplastia, sem fazer costas. Você fica com o abdômen plano, estereotipado. E Por isso que antes combina. a pessoa tinha uma cara de lipo. Não falava isso? Aquela lá tem cara de lipo. Então, barriga de lipo. Exato. Aí fica tudo assim... Desmorfa. Não orna. né? Exato, não orna. Isso. Então, a ideia do body contour é a gente fazer realmente combinar costas, né? Contorno glúteo, abdômen, cintura. E a gente fala muito em visagismo, né? De ver, por exemplo, a paciente tem um abdômen... Eu falo muito isso no flanco, né? As laterais ali, ele acaba encurtando um pouco o abdômen. E aí, quando você encurta o abdômen, você vê que, por exemplo, o braço dela parece mais longo, a perna mais longa e o tronco curto. E aí, você vai e deixa aquele abdômen mais longo, tudo parece que muda. Ou a prótese muito alta para uma paciente que já tem um pescoço curto, aquilo vai influenciar no pescoço. Ah, que Não legal. diretamente a área operada, Aham. né? A gente tem que olhar ela como um todo. Então, esse projeto Sim. pensa muito em 360, né? Legal. Você fazer tanto o braço. E aí, a ideia do músculo, né? Da parte... É você tentar desenhar a anatomia muscular para aquilo gerar um aspecto de que ela fez um detox. Que ela entrou na academia, ela secou e ali... quanto mais aquilo ficar natural, é melhor, né? Sim, com certeza. E não tem problema fazer tudo de uma vez, assim, né? Esse teu projeto, a pessoa pode fazer braços, né? O abdômen, perna, tudo? Pode, aí dentro do que a gente sabe que é permitido, né? Hoje a gente tem em torno de 7%, né, de volume do peso da paciente, mas envolve também, antes era só o IMC, né? Então, tinha IMC, por exemplo, na residência, a gente ia até o 27. Mas hoje a gente sabe que às vezes o IMC tá normal, mas a paciente está inflamada, né? Então, Não, e às vezes a porcentagem de gordura é super É alta, super também, alta. isso é Super normal. Exato. Impressionante. Então, assim, é até meu sonho trabalhar com endócrino, porque é muito conectado, né? Você ter ali essa paciente inflamada com IMC normal, você vai ter, às vezes, uma paciente que não vai responder do jeito que deveria. Então, e o ideal que eu falo para ela, uma média de 7 litros, né? Que a gente vai lipar. Então, se esses 7 litros eu conseguir incluir abdômen, costas, braço, culote... Você sai toda combinadinha. A pele cicatriza toda ao mesmo tempo, retrai ao mesmo tempo. Então, agora, se, por exemplo, eu comecei nas costas, e nas costas foram 5 litros. Aí vai me sobrar 2 litros para fazer abdômen, braço e culote. Não dá? Por isso que vocês orientam Entendeu? perder peso antes? Por isso. É uma das coisas, assim, porque o nosso prazer é fazer a foto do pós e saber que eu tratei toda, tudo. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso pôr ela em risco. Então, chega ali, deu 5 litros, a anestesista já vai me olhar e fala assim, Sté, já chegamos nos 5. Então, não adianta, né? Aí eu vou olhar lá, nossa, ainda daria esse abdômen... Podia continuar, mas eu não vou arriscar. É uma Por isso vocês cirurgia fazem, assim, eletiva. a avaliação antes para saber o quanto vocês vão
né, tirar na cirurgia o que é, Exato. o que dá pra fazer, né? Agora a gente teve uma paciente que perdeu 35 quilos. Foi super legal, assim. Uma paciente veio de Brasília Aham. e advogada. E ela, contando a história dela, ela tinha... Durante a pandemia, ela falou que a vida inteira dela, ela teve essa questão com a obesidade e tal. E focou no trabalho para aquela história do excesso, né? Então, ela Sim. falou, vou focar no trabalho Foi o porque escape, a válvula de escape. escape. Aí ela, assim, não tinha mais outro propósito na vida. Sim. E aí, na pandemia, ao contrário de todo mundo, ela decidiu que não queria mais viver daquela forma. Olha. E ela começou a emagrecer, fazer toda a transformação de hábitos. E aí, ela sozinha conseguiu esses 35 quilos. Que lindo, olha que Nossa. legal. Foi muito legal. E aí, ela começou a pesquisar, né? Porque aí a gente sabe que tem um excesso de pele, o abdômen avental. E aí, ela veio pra gente, entendendo muito essa questão do projeto. Que essa é a parte legal, né? Que ela falou, olha, eu vim porque eu sei que não é uma cirurgia. Eu sei que você vai me ajudar a continuar no meu projeto. Legal. Ver tudo que eu preciso pra não perder e tal. E aí, ela fez agora. Essa semana tá recuperando. Aham. E a gente conversou sobre isso, né? Sobre segurança, porque a gente tem um abdômen avental Aham. que O que é impede. esse abdômen avental? É um acúmulo de pele que ele chega a fazer uma dobrinha aqui em cima da pelve, né? E aí, essa dobra pesa, funciona como a gente estava conversando da gigantomastia, né? Da mama. Aham. Então, Causa um essa- desconforto. Causa um também. desconforto. Então, essa é uma paciente que você não pode exigir que ela chegue ali num peso muito baixo, porque essa quantidade de pele pesa também. Sim. Aham. E aí, a ideia é você ter esse relacionamento com ela, pra ela entender que essa primeira cirurgia, por exemplo, a gente combinou, vamos fazer abdômen, costas e o avental. E aí, um próximo momento, a gente vai fazer braço e mama. Ah, certo. Então, a gente divide dessa forma. E é tudo uma questão de conversar, né, com o paciente. Ele também não quer correr riscos, né? Claro. Então, É. se a gente expor tudo certinho... E você pega também muito paciente pós-bariátrica com esse excesso? Você sabe que eu não tenho uma procura tão grande de bariátrico. Eu acho que o paciente pós-bariátrico, ele já tem os centros, né? E às vezes até no próprio plano, né? Que já cobre Isso. nessa... Exato, aí ele já tem as referências, né? Mas é muito legal Porque essas essa questão do histórias avental também. do né, avental. explica bastante. É, Mas da pele tem algum limite também de metros quadrados, né? De retirada? olha, seria mais de peso, né? Não tem um limite Não. número específico, não. Mas, assim, se você vê que é realmente um avental muito grande, aí, às vezes, até a gente não faria lipo, só realmente a retirada do avental. Nos Estados Unidos acontece muito isso, né? Eles têm muito esse público. Aí eles fazem 2 tempos. Fazem primeiro a retirada de pele, depois lipo, para contorno. Aí, dessa paciente, a gente conseguiu fazer os 2 ao mesmo tempo, mas dentro da margem ali. E braço tem alguma coisa nova? Isso que Porque eu ia sempre... perguntar do braço. Tá conectado. Porque antigamente era muito assim, ai, não vou fazer porque eu vou ficar com uma cicatriz pior ainda. É. Como é que tá hoje? Ainda é a cicatriz inteira? Olha, braço, a gente tem, com a tecnologia, conseguido adiar um pouco essa questão da cicatriz. Então, são casos muito restritos, assim, que realmente a tecnologia hoje, ela tem uma capacidade de retração de 50%. Então, um espaço ali de 5 centímetros, a gente consegue... Isso é variável em cada paciente, mas vamos ali até 2,5. Né? Isso, no estudo científico, viu que é a capacidade máxima daqueles pacientes que chegaram no máximo do aparelho. Vai ter paciente que vai conseguir menos e as sortudas que vão conseguir mais, né? Mas isso para braço é muito legal, porque aquele pouquinho ali que incomoda, muitas vezes você consegue fazer ele colar sem ter a cicatriz. Não, muito, Nossa, porque realmente muita gente é pouquinho, não é muito, mas que antes tinha que ficar É muito aquela cicatriz, aí todo mundo pesado. acabava não fazendo, né? Exato. E aí, uma coisa que eu acho muito legal do braço é a questão muscular, né? Então, assim, a gente faz o desenho do deltoide. Isso tem uma graduação, você pode deixar mais ou menos, né, definido. E, além do desenho mesmo, a gente consegue enxertar muscular, né? Então, a gente faz com ultrassom enxerto de gordura no músculo. No músculo. No Ah, músculo. que legal. E é uma área que tem crescido muito, assim, né? Chama o graft, a técnica. E aí você faz reto abdominal, faz vasto lateral, vasto medial. Vários grupos musculares. Mas isso não se perde com o tempo? Porque você... Reabsorve? Quanto que vai levar? Tem alguns estudos publicados, assim, de cada grupo muscular, mas o que tem se visto
Tem um estudo que mostrou com a ressonância, né? Inicialmente você vê bem a densidade diferente ali entre fibra muscular e gordura. E aí depois de 6 meses você vê um ventre muscular um pouco mais espesso. Tá. Então, tem o paciente que está nesse estudo, ele, se eu não me engano, até duplicou a altura do reto muscular. Nossa. Então, a ideia, assim, pensando nisso, né, que é um cirurgião plástico do Sul, ele conversa muito sobre isso de medicina regenerativa, né? Pensando num paciente acamado, paciente que Legal. às vezes tem sarcopenia, é uma coisa que Cataboliza, né? Vai poderia... perdendo massa. Então, a parte muscular acaba, e isso dentro do body contour é essencial, né? Porque em 6 meses é um potencial muito grande desse paciente, se ele levar a sério, fazer tudo certinho, ele gerar uma outra identidade nele, né? Um paciente que nunca teve músculo, força muscular, né? Ele começa a ter, ele tem que saber lidar com aquilo. Aham. É Fazer muito a parte legal. dele depois. É. Mas isso vem mudando, né? Eu percebo muito isso, né? Antigamente, as mulheres queriam ser bem magrinha, fininha, e agora tem mais essa busca de corpos mais secos, mais sarados, né? Muito. Do músculo mais evidente. Aparecendo, aham. É. E essa mesma técnica na nádega, no glúteo mesmo? O glúteo é o único músculo que a gente não enxerta. Porque ele tem uma característica de pressão dos vasos ali, que tem esse risco maior de embolia. Então, a gente não enxerta nele nem guiado por ultrassom, nada. A gente faz o preenchimento glúteo no subcutâneo, né, profundo. Faz contração também, mas não a nível muscular. Os outros músculos a gente consegue trabalhar bem. E falando do risco, já que você comentou aí de embolia, que acho que todo mundo tem medo, né, quando eu falo de lipo. Acho que os maiores medos é a anestesia geral, que hoje em dia já vem mudando, né, mas ainda é uma preocupação das pessoas. E esse risco de embolia, como é que tá isso hoje? Existe mesmo esse risco? Existe. Eu sempre brinco com as pacientes, assim, porque elas chegam, elas querem que você Fale que não afirme tem pra risco. ela que não tem risco, porque é um sonho, ela tá ali preparada para aquilo, né? Mas é assim, a gente tem que saber riscos que a gente pode evitar, né? Dentro da jornada ali, o que eu vejo que é muito importante, analisando os casos que acontecem, assim, né? Que até vão pra mídia e tudo mais, é você ter uma equipe sólida, né, que tá sempre com você, porque eu acho que todos os processos, empresas, né, tudo que você vê que as pessoas fazem a mesma coisa todo dia ali, todos os formatos são semelhantes, a pessoa cria excelência naquilo, né? Então, desde a instrumentadora, né, anestesista, tudo isso a gente tenta manter para já saber o jeito que a gente gosta dentro da segurança máxima, né? E hospital, né? Você tem um hospital com UTI, com nível de infecção controlado, e dentro disso, qualquer risco que você possa Minimiza, ter né? que tá dentro do procedimento, você tem um respaldo ali de ir para uma UTI, né? Então, isso minimiza bastante. Porque acho que tem muita gente que acaba, assim, por medo desses riscos, tem medo, assim, de uma cirurgia, de uma anestesia geral, e acaba se pondo em mais risco, né? Vai fazer um procedimento numa clínica que não tem essa estrutura. Exato. E às vezes é muito melhor você fazer direito num lugar seguro, que tem um respaldo, se acontece alguma coisa, tem uma UTI. Sim. Então tem muito mito ainda em cima disso, né? Muito. Da anestesia geral mesmo, acho que é um exemplo. É, a gente vê, assim, é desesperador, né? A pessoa tá atrás daquilo, ela topa qualquer coisa, em qualquer lugar, e vai, e, Sim. né, é um minuto ali que pode dar errado, né? Nossa, tava falando ontem com uma amiga minha e ela tava comentando que ela ia fazer uma cirurgia facial. Não sei se você faz também, de lifting, essa questão. E é uma amiga minha, assim, que ela já fez milhões de coisas no rosto. Não vou falar o nome, mas vai saber quem Eu é. já sei. Ela já fez milhões de coisas. Eu falo pra ela, meu Deus, para de fazer as coisas. Que é super jovem. Super jovem. Quem vê pensa que precisa. Eu É. falo, meu, para de fazer. Ela, não, só mais aqui tá assim, aqui tá caído, aqui não sei o quê. E aí agora ela me contou ontem que ela vai fazer uma cirurgia com um cirurgião mesmo, com um lifting, que vem aqui atrás da orelha, que levanta. A do Bruno e Marrone. Bruno e Marrone? Marrone. Não sei, eu sei que é uma que levanta. Que o Marrone aqui, fez. E alguma coisa no nariz também que afina. Ao primeiro momento eu falei assim, nossa, sério? Aí depois eu falei, quer saber? Que bom, melhor. Porque ela faz logo direito, com segurança, o negócio fica satisfeita e para de ficar toda hora inventando alguma coisa. Já resolve. Já resolve mesmo. Ai, gente. Porque não adianta, assim, se a pessoa tem algo que incomoda também, eu acho que você ficar, igual tem muito hoje em dia essas coisas de rinomodelação, né? Exato. Tem algo que te incomoda muito, você ficar tentando driblar isso e fazendo procedimentos, às vezes é melhor você ir lá e resolver o problema com uma cirurgia mesmo, de uma forma definitiva.
Igual do bumbum mesmo que você falou, né? Acho que já injetou tudo no bumbum. Uhum, sim. E não adianta, e às vezes você se põe mais em risco ainda. Exato. É. Não vale a pena. Mas daí, hoje em dia, você usa essa técnica de enxertia no bumbum, né? Mesmo. Isso. Colocar prótese no bumbum. Isso não existe mais. Existe. Eu, particularmente, não faço essa técnica, mas existe. Eu acho que super vale a pena para algum tipo de paciente. Eu faço só a lipoenxertia. Eu acho que dentro do que tá nas minhas mãos, super funciona. A prótese acaba sendo, né, algo que vai ficar ali definitivamente. Então, acho que tem que ter realmente a indicação, né? Sofre a força da gravidade, né? Exato. Então, tem paciente, cada vez mais, né? A gente vê pacientes sem porcentagem de gordura também, né? Pacientes muito sequinhas, e aí não tem nem área doadora pra gente pegar uma gordurinha e pôr no glúteo. Se aquilo realmente é algo que incomoda ela nunca vai alcançar um glúteo maior, a prótese tá super bem indicada. Tem as técnicas híbridas também, que usa prótese e gordura. Então, é bem legal. Eu não faço, porque na minha prática ainda não tive essa procura e também não tenho essa indicação. E tenho uns resultados muito bons com gordura. Mas E não ela, precisou, né? ela absorve depois de um tempo? Não. ela tem uma porcentagem na literatura de 30%. Mas é muito variável, assim. Eu vejo que não absorve, lá a longo prazo não absorve, não é igual o ácido hialurônico, né? Mas ela influencia muito com a questão do emagrecimento, né? Ah, sim. A paciente que começa a tomar o Ozempic, assim, a rodo, e aí, às vezes, pode perder um pouquinho. Entendi. Isso do Ozempic, ele acaba perde muita gordura, né? Vai essa gordura estrutural junto. E da questão da mama, prótese de mama, ou igual você falou de gigantomastia, que faz a mastopexia, né? Quando Isso. tira. E aí a gente tava conversando até isso outro dia, que tá uma moda, assim, que também, da mesma forma que a gente falou do músculo, que mudou um pouquinho o padrão de beleza, parece, eu vejo que agora as mulheres não estão mais querendo mamas tão grandes, né? Então, mudou um pouquinho a moda. Mudou. É muito engraçado, né? Como a moda muda o jeito Sim. da gente ver, né? Mas cada vez mais, assim, hoje eu faço próteses menores e indico muito baseado na medida do paciente. Então, é diferente. Antes, a paciente chegava muito assim, minha Eu amiga... quero. Colocou 400 ml, então eu quero igual dela e tal. E aí, cada vez mais, a gente tem visto que você manter dentro do corpo dela o que cabe naquele corpo, você consegue ter um resultado mais estável a longo prazo, né? Você tem menor... mais previsibilidade. Previsibilidade. Porque acaba tendo um edema menor, né? Você tem um tecido mais adaptável ali junto com a prótese, né? Não, e até a pele, né? Se é uma menina muito pequenininha, Exato. tudo vai ceder e vai cair. Não, hoje... E tem hoje meninas tirando, né, mesmo? Meninas tirando, exato. É, Eu tirei a diminuindo. minha, né, É recentemente. mesmo? Foi. Por quê? E eu tirei porque a minha já fazia mais de 10 anos. E não tem mais essa obrigação de tirar com 10 anos, mas eu tirei porque já não me identificava. Sim. Não tinha nenhum sintoma, né? A gente sabe que hoje tem essa questão dos sintomas, né? Era super tranquilo com a minha, mas era muito grande. Era uma prótese 330. E... Você acha muito grande? Porque... Não, mas ela é bem Ela falou- fininha. É verdade, você é bem... A Andrea é um vadinha. Mas Que a minha é 320. ela tava num plano também que não deu certo pra mim, que foi o subglandular. Então, já tava até com simastia, que é quando as duas próteses meio que se unem ali no meio, né? Então, assim, eu falei, olha, eu vou tirar. Mas aí a ideia de ter filhos, né? Daqui a pouco eu tô ali no 35 anos, aí eu falei, se eu colocar outra prótese agora, meio que... Aí eu falei, quer saber, vou tirar. Aí a minha amiga que tirou até falou assim, Sté, eu me recuso, eu não vou fazer essa cirurgia pra você. Porque ela falou, como que você vai ficar sem... Porque eu não fiz master. Eu só tirei. Só tirou mesmo? Só Tirou e tirei. fechou. Tirei e fechei. Falei, Ana, vamos fazer, porque a gente vai fazer o Morpheus. Vamos fazer o que der ali pra retrair. O Morpheus pode na região da mama? A gente faz mais superficial e só na região da derme mesmo. Então, o Morpheus, as agulhinhas, você consegue controlar a profundidade. Sim. Então, se você faz ali até 4, 5, você consegue ficar só na derme. Legal.
E isso foi muito legal, assim. Eu não sei se realmente foi isso, eu não posso falar, porque não é comprovado cientificamente. Mas na minha mama deu super certo. E aí, não vou precisar de mastro. E a minha Não ideia... ficou com sobra. Pra quem não Nada. entende, masto teria que cortar mesmo o excesso de pele, fazer uma Exato. cicatriz Aquele bem T, mais né? feia. Y, Não T. mais feia, mas assim, maior a cicatriz. Aham. E no seu caso, então, você só fez o cortezinho da prótese e tirou a prótese. tirei a pronto, prótese. com aquele cortinho. Usei, assim, olha, eu fiquei 2 meses usando compressivo, né? Pra ajustar a pele, ela colar no lugar certo. A Ana também, minha cirurgia, fez vários pontos lá dentro. Pra aderir mais. Mas, assim, basicamente é uma cirurgia que você não tem aquela bola de cristal pra falar assim, olha, vai ficar assim. Então, para falar isso com uma paciente é complicado, né? Você tem que ter um perfil de paciente que esteja aberto a tentar, né? Sim. Sem ter a certeza. É dar as mãos juntas ali, vamos ver como vai ser. Mas você Valeu. colocaria de novo? Eu penso em colocar, É? assim, Depois de depois. amamentar. Mas aí a minha ideia é colocar uma Menor. menor, anatômica, pra ficar um pouquinho mais discreto, Natural. fazer um voluminho, aquela E coisa. você eu pensando acho em amamentar, essa questão de amamentação com a prótese, tem alguma relação? Tem, quando a gente tem só a prótese, né, sem a mastopexia, os estudos mostraram assim, os grupos de mulheres com prótese e sem prótese que não amamentaram foi a mesma incidência de não ter leite, né? Então, não teve interferência. A prótese não foi um fator decisivo para ela não amamentar. O que é decisivo é você fazer a retirada de tecido, que aí entra a mama redutora ou a mastopexia. Que aí você diminui a quantidade de glândula, né? Aí aumenta o risco mesmo de não conseguir ou ter alguma dificuldade na amamentação. Exato. Você muda também a questão da posição do mamilo, então você pode diminuir a atividade muscular ali, né? E aí, isso para amamentação é ruim. Mas então, se mexe na areola, já pode ter alguma dificuldade. Pode ter, é um fator. Entendi. E você tem pacientes pós-câncer de mama? Já teve? Como que é, né, essa reconstrução? Olha, já tive, mas agora, como eu tô muito nessa região ali de corporal, de estética, igual o paciente pós-bariátrico, eles vão muito para Mais centros direto. de referência, né? Sim. Não Ô, tem. Stephanie, fala um pouquinho sobre... A gente comentou esses sintomas que você falou da prótese. Por que tem tanta mulher tirando prótese? Né, que estão falando sobre essa questão autoimune, né? Exato. Olha, hoje tem os estudos que a gente vê, né? Tem alguns com credibilidade, tem outros que têm muito viés, assim. Mas, basicamente, eu acredito muito e eu sou muito aberta a entender tudo. Você tem que ficar de olho em tudo, né? A gente não pode bater o martelo que não é e nem que é. Então, eu acho que a prótese, ela tem espaço, sim. E tem muita paciente que é muito feliz depois de ter colocado a prótese. E a paciente que não, olha, eu senti que realmente meu cabelo tá caindo, tenho dor, né, crônica, e associo isso à prótese, a gente tem que levar em consideração. E aí faz o explante. O que a gente não consegue afirmar é que aquilo é realmente por conta da prótese. Sim. O que a gente vê é que o sistema imune como um todo, né? Você coloca um ácido hialurônico, né? O meu marido é uro, então a gente estava conversando sobre próteses dentro da urologia, né? Também estimula o sistema Crescendo imune. muito, né? Então, qualquer tipo de prótese ou de corpo estranho que você coloca no seu corpo vai gerar uma atividade do sistema imune que pode ser exacerbada ou não. Aí vai depender muito do seu organismo. Porque é estranho mesmo, né? Não é nosso, né? Exato. Mas Não, e acho que é por isso que é tão difícil, assim, estudos robustos comprovando, porque é muito individual, né? é muito. É o que você falou, uma pessoa pode ter uma resposta, mas ok, e outra uma resposta exacerbada. Então vai ser difícil, né? Alguma coisa assim, faz mal, não pode pôr. Porque vai depender muito de cada um, né? Isso, exato. Mas você já tem na sua experiência, assim, mulheres que tiraram e que se sentiram melhor? Não, olha, tenho uma paciente super querida até. A gente tirou a prótese, fez a lipoenxertia. E ela ficou super feliz, era o que ela queria. Eu sou super aberta a entender, né? Assim, é o seu caminho, vamos fazer isso e tal. E aí, até por conta dela que eu falo dessa questão do Ozempic. Porque isso, quer ver? Eu acho que agora fez 2 anos. Começou a tomar Ozempic, secou, assim, tá linda, maravilhosa. Mas hoje ela perdeu um pouco de volume da mama. Então, a gente está começando a conversar sobre colocar prótese. Sim. Ela tá sentindo essa necessidade de aumentar um pouquinho o volume.
Então, é muito do que... mas essa experiência que eu tenho, assim. Não sou uma especialista em explante, de ter um grupo de pacientes para explante. É muito de cada paciente mesmo. E a gordura tem que ser sempre do próprio paciente. Eu não posso doar minha gordura. Exato. Nem Por vender, enquanto, vou vender não. minha gordura. Posso vender. É o nosso sonho, né? Poder fazer essas transferências, mas por enquanto não. Só cada um com a sua gordurinha, sua área doadora. E a gente tá aí cultivando, né? A gente segura ali pra usar depois. Mas na mama vocês usam também da paciente a gordura? Muito. Ah. Olha, a mama tem sido cada vez mais. Antes era muito nessa situação, né? De substituir prótese e tal. Mas hoje a gente complementa, né? Com essa questão do híbrido, né? Coloca a prótese de mama e aí você faz uma camuflagem ali, os cleavage lines, que a gente chama no decote. Faz aquele jogo de sombra e luz, né? Então Fica fica bem muito legal. legal, Pacientes que às vezes têm celulite, né? Ou alguma área de irregularidade, você consegue deixar mais Então, um não tem tapetamento. essa, né? De colocar gordura não quer dizer que vai ficar com mais celulite. Não tem. Eu até penso muito nisso quando a gente coloca gordura superficial, né? Porque a questão da celulite é muito ligada com drenagem linfática, né? Então, a questão da você colocar um fator ali que pode obstruir a drenagem linfática, você pode gerar uma celulite no local. Então, por isso, a gente faz contração, coloca em planos mais profundos. E você vê a questão de limite de quantidade, né? Você entupir de gordura no local, você vai gerar uma obstrução da drenagem linfática, né? E, Stephanie, uma dúvida, assim, que eu tenho. Porque eu tenho uma amiga que ela fez, né, a lipo já faz bastante tempo. Nem existia laje, nada disso. Ela fez só a lipoescultura e tal. Era a lipoescultura, né? Aí ela fez lá em Maringá. E assim, o corpo dela ficou lindíssimo. E era o começo de colocar um enxerto em glúteo. E assim, o bumbum dela é lindo até hoje, né? Faz bastante tempo isso. E ela depois teve filho. E ela voltou muito rápido pro corpo dela. Né? E você dá pra ver na internet as mães que fizeram, né, cirurgias plásticas e que tiveram filhos e que logo em seguida já voltaram. Isso realmente acontece, né? Pode acontecer, é claro que é individual. Você acha que daria pra fazer, né? Uma pessoa assim da nossa idade, eu penso em ter filho daqui a 2 anos. Seria melhor fazer antes, né? Eu tenho os meus excessos, então eu quero enxugar antes pra ter um filho e depois voltar mais rápido. Ou não. Você não indica, não, já que você pensa em ter filho, faz depois. O que você pensa sobre isso? Olha, eu sou a favor de você fazer quando aquilo tá te incomodando e você tem maturidade para fazer o pós-operatório e manter. A gestação não é um fator que define isso, na verdade é a sua mente. Se você não tá preparada para manter aquilo, você vai voltar a comer, você vai voltar a ficar sedentária e você vai perder como se fosse uma gestante. Então, tem gestantes que ganham menos peso do que uma paciente não gestante. Sim. Então, é muito de você mudar o jeito de enxergar mesmo o seu propósito ali, né? E aí, a ideia da gestação, a única coisa é a diástase, né? A parte muscular, que você fechar o músculo ali, fazer a aplicatura, se você tiver um novo filho, você pode perder aquela costura, né? Aquela região pode abrir novamente. E isso realmente não tem nada que vá conseguir fechar permanente, né? Para o bebê certo. crescer, ele precisa de espaço, então o músculo abre. Mas questão de gordura, pele, é muito de você se cuidar ali, né? Então aí às vezes é melhor esperar, não vai mais ter filho, aí faz a diástase. A diástase, Hoje, cada vez mais tem aquela questão da pressão negativa, então você preparar também antes da gestação, né, com exercícios de fisioterapia. Então, as mulheres têm vindo muito com isso. Depois da gestação, super dentro ali, só para fazer tratamento de pele, né, para a pele ir retraindo. E São super mantendo legais hábitos esses saudáveis. Só para explicar, para quem não sabe o que a gente falou, mas não explicou. A diástase é quando os músculos do abdômen, né, abrem mesmo e fica aquele espaço no meio. Exato. Eles se afastam. Mas essa gordura retirada, né, dessa minha amiga, por exemplo, ela tirou essa gordura. Mesmo na gestação, ela engordando, não vai engordar nos lugares que tirou a gordura. Não, o que a gente vê, né? O adipócito em si, ele tem o desenvolvimento dele, vai até em torno dos 19 anos. E aí, depois disso,
quando você tira na lipo ali aquela célula de gordura, ela tem muito mais dificuldade de engordar naquele lugar. O que pode acontecer? Ela vai engordar visceral. Então, o estímulo, por exemplo, ela fez a lipo, tirou aquela gordura daquele local. Continua comendo, aí tem toda a questão hormonal, né, da leptina, né? E Leptina. vai estimular aquela reserva de gordura na região visceral, porque é onde sobrou, por exemplo, ela esvaziou o corpo todo. Onde que ela vai acumular? Lá dentro do órgão que foi onde não foi esvaziado. No Então, fígado. Interessante. a gordurinha de dentro. E aí fica aquelas pacientes que já liparam, que você vê que ela tá sequinha, mas que tá com o abdômen estufado. Estufado. Porque ela tá engordando lá por dentro, que é uma gordura muito mais E perigosa. então, exatamente. Tipo, por um lado é bom, porque você arrancou ali o adipócito que não vai voltar. Exato. Mas aí acaba que é uma gordura visceral do fígado que aumenta risco cardiovascular, né? E não tem tratamento cirúrgico, né? Exato. Que ela chega Não dá pra fazer um estufada. foie gras da pessoa. Exato, não tem como. E é uma gordura, né, essa do fígado visceral, que ela tem muito mais citocinas inflamatórias, então ela é mais inflamatória também. Então vai gerar aquela cascata toda. Aí tem que ir pro endócrino. Aí tem que fazer em pique. Exato. Mas é interessante isso, porque acho que é uma pergunta que todo mundo se pergunta, né, dos adipócitos. E realmente, então, até uma fase da vida, a gente cresce número de adipócitos. Por isso que é tão importante, a gente bate tanto na tecla das crianças, gente, adolescentes, né? Tipo, não cuidar, porque tá muito crescente a obesidade infantil e adolescentes. E aí é uma gordura que depois vai ser muito mais difícil de você perder o peso. Então, se você consegue controlar, né, nessa fase que a gente tá crescendo o número de adipócitos, depois, a partir de um momento da vida, ele só vai inchar de tamanho. Exato. Mas não vai criar mais números. Exato. E quem faz criolipólise pode fazer depois uma lipo? Eu fiz a criolipólise, mas voltou, né? Ou não ficou do jeito que eu queria. Depois dá para fazer lipo, não tem problema? Dá super pra fazer. A questão toda desses procedimentos, no geral, eles geram uma certa fibrose, né? Então, o local que foi feito, normalmente a gente tem que usar uma tecnologia para liberar aquilo, que não é tão fácil como limpar uma gordurinha virgem ali, inocente, né? Molinha. Mas é super passiva de ser feita. Mas funciona a criolipólise, essas coisas? Essas outras Olha, técnicas? tem uma máquina que é de Harvard, né? Ela tem comprovação científica. E tem pacientes que já falaram que realmente gostaram. Ela não substitui a lipo, né? Eu acho que ela é super válida para aquela paciente que não tá afim de fazer cirurgia ali, quer tentar. Mais limitado o resultado. Exato, são áreas menores. Não vão fazer esse body contour, né? De combinar tudo. E homem também opera assim, esse body contour que vocês fazem? Sim, super. Não, olha, tem um paciente que ele virou, assim, a estrela da clínica. Porque ele ficou acompanhando essa questão do body contour na internet e tal. E aí ele foi, e a nossa agenda tava um pouquinho mais pra frente, e ele vai se mudar pra Canadá. Ele foi e fez plantão embaixo do prédio. Ficou lá embaixo. Não Falou que só acredito. saiu Quero de lá. muito. Com uma consulta. Foi Olha muito só. engraçado. E eu tava no hospital. E ele achando que eu ia passar lá na hora do almoço. E que ele ia me puxar pra marcar uma consulta. Não acredito. Te juro. Aí ele também teve uma perda de peso grande e tal. E aí ele ficou lá esperando, aí desceram pra entender melhor o que tava acontecendo, porque ele começou a chamar o recepcionista e tudo mais. Causando ali. Causando. Fez uma greve. E pra ver assim, o poder, né, da internet. Que, assim, você... E ele conseguiu? E ele conseguiu. Não, as meninas falaram assim: olha, depois disso tudo, esse Você esforço. merece. Aí a gente conseguiu atender e tal. E aí já até foi a cirurgia dele. E ele foi muito engraçado essa questão do músculo, porque ele fazia aquele exercício de peitoral e não fazia contração na região do peitoral masculino, né? Que você faz e tal. E agora, assim, ele faz, tá lá o volume. Aí ele se olha, ele fala assim, gente, Não é tipo, possível. sou eu, sabe? É uma questão de identidade muito forte, né? Então, ele fez. Pra homem, Isso. E, por exemplo, você entende que se ele criar um peitoral musculoso e o braço não, fica totalmente Fica desalinhado, né? Muito. Abdômen fora do braço. Então, a gente fez enxertos, assim, praticamente peitoral, braço, deltoide, abdômen. Ele tá bem legal. Muito jóia. E a tua porcentagem de homem e mulher? Você opera mais mulheres? Mais mulheres, bem mais. Acho que uns 80% mulher. Acho que por uma identificação, né? Com a equipe toda. Com a equipe toda, exato. Elas são bem, assim, elas procuram bastante e já vem mesmo com essa ideia já de mudança de vida, uma nova fase.
É muito legal. Uhum. E homem também coloca no bumbum. Coloca. É? Coloca. E Hoje em dia eles querem Tudo. o body inteiro. o body inteiro. E é engraçado que você vê que tem as medidas, né? O bumbum de homem, ele é um bumbum mais estreito, né? Então, a gente faz o preenchimento diferente, tem que seguir a linha ali Aham. de acordo com o que o paciente quer, lógico. Mas, assim, pensando em masculino, ele é um bumbum totalmente diferente. A gente não faz quadril, né? Sim. Stephanie, você falou assim do pós, que é 50% da cirurgia. O que faz mais diferença? É na dieta, é na hidratação? O que você orienta? Que eu vi que você Então, faz até umas receitinhas, né? eu faço. Achei super legal. Gente, mas eu faço pra tentar estimular, sabe? Porque eu sei que é difícil, né? Aham. E aí, a primeira semana ali é a semana, assim, que eu acho mais difícil, porque elas estão com dreno, não sabem como se posicionar, muitas vezes estão inseguras, inchadas. Então, vai o doce, né? Chega lá, caixa de bis e tal. Tá Então, nervosa. e essas receitinhas acabam ajudando pra pessoa ir tentando. Aí depois da primeira semana tudo melhora, mas eu acho que é um pós que exige delas, assim, disciplina. É diferente da mama. A mama é sutiã, que a gente já tá adaptada, né? O pós do body contour, ele exige uma cinta, placa. Né, tem um colete de espuma. Então, você tem que fazer os exercícios da fisioterapia para não dar fibrose, para a pele ficar natural. E tem os aparelhos que a gente faz na clínica também. Então, elas têm que ir 2 vezes por semana na clínica, fazer aparelho. Ah, é todo um protocolo seletivo. Tem todo um E protocolo. esse protocolo, ele demora depois quanto tempo? Assim, o pós-operatório pra voltar à vida. Ah, eu vou voltar pra academia, vou voltar a trabalhar. Isso é quanto A tempo? academia já libera 1 semana. Essa primeira semana é muito de adaptar, porque, por exemplo, foram 7 litros, né? Então, a paciente tem aqueles episódios de, às vezes, pressão baixa, de insegurança. Então, a primeira semana vai adaptando. Depois da primeira semana, você não tem mais nenhum pontinho. Você tá de alta, assim, basicamente, pra não ter abertura de ponto. Vamos pôr assim, que elas morrem de medo, né? Mas aí, você vai pra academia, você ajuda a alongar, seu músculo vai voltando, você tem menos dor, né? Quanto mais deitada você fica, mais inchaço, mais dor. Nossa, legal. Rapidinho. O protocolo mesmo é 1 mês, mas esse 1 mês não exige que você fique dentro de casa. Deitada, né? É até ruim, né? É ruim, é muito ruim. Sim. Quanto mais você vai voltando, mais você vai ficando ativa, mais aquele inchaço vai indo embora, né? Legal. E nesse protocolo você tem, para cada paciente é de um jeito, né? Sim. Mas se um paciente, né, chegar e, eu tenho um sobrepeso, né? Ou eu tenho uma obesidade, não tem contraindicação, né? Assim, eu não vou contraindicar se estiver em tantos pesos. Você falou já da porcentagem, tudo assim. Sim. Ou tem alguma coisa que você vai falar assim, não, eu não posso te operar agora, você vai emagrecer tanto, como que é? Ó, tem a questão do peso, né? A gente pede pelo menos ali para estar no IMC normal e dentro ali da porcentagem de gordura, né? E tem o tabagismo. O tabagismo também a gente não opera. Tem que pelo menos 2 meses sem cigarro. Pela cicatrização mesmo? Pela cicatrização. Eu fico muito feliz, porque praticamente, olha, eu vou te falar, acho que é 1% dos pacientes que chegam com cigarro. Acho que tá cada vez mais raro, né? Verdade, tá mesmo. Muito difícil encontrar alguém que Acho que fuma, no né? consultório também, acho que nem 5% hoje. E já chegam também querendo parar, né? É Mas realmente é a engraçado, né? minoria, muito legal. E aí tem as patologias, né? De alteração sanguínea e tal, mas aí são casos bem específicos, assim, né? Que a gente avalia. Sabe o que eu quero saber? O que, assim, os prós e contras de trabalhar nessa equipe, assim, só com mulheres. Tá. Como é que é, assim, tem algum conflito? É tudo maravilhoso? Nossa, olha, eu acho que eu só vejo pontos Flui bem, positivos, viu? Flui muito bem. A gente tem muita liberdade de brincar umas com as outras, de entender dia que uma tá de mau humor, dia que tá de TPM. Ai, não fala aquela hoje que... Menstruam juntas já? Exato, já tem aquela ideia, né? Então, assim, e engraçado é que todas entendem a paciente. Então, por exemplo, tem uma cena clássica que a gente sempre mostra nos stories, que é a nossa instrumentadora fazendo a trança. Então, porque a gente não quer que a paciente acorde com o cabelo todo bagunçado. Então, ela vai, É um já faz cuidado, essa é trança. muito legal. E não é uma coisa que eu precisei falar pra ela. Ela já pensou. Porque eu como
líder ali da sete, né? Eu vejo que eu não posso monopolizar tudo em mim. Então, eu conto muito que elas têm esse olhar, né, de mulher, de entender o que elas gostariam que fosse quando elas estivessem ali na posição do paciente, né? E tem a atitude, né? E tem pra atitude. ajudar. E graças a Deus não tem fofoca. Eu sempre falo assim, gente, tem que ser resolutivo. Tá incomodada, chega e fala. É. Né? Porque a gente acho que resolve melhor, não aumenta uma história que às vezes é pequena, né? E Porque tem um mito, né, que falam que isso tem que acabar, que mulher só briga, mulher fofoca, mulher... E não, a gente, hoje em dia, acho que cada vez mais a gente consegue, assim, se ajudar, né, juntas. muito, Trabalhar juntas bem, né? muito. Uma ajudar as outras. Sim. Exato. E tem alguma medicação ou alguma, além do tabagismo, né? Algo que a pessoa tem que parar antes, né? Você orienta o tabagismo Ozempic. 2. Ozempic. Lembrei de novo. Ozempic é a nossa Os estrela. anestesistas odeiam. O Ozempic é realmente... Eu gosto muito. Eu acho que ele mudou, né? Acho que ela vai saber até melhor, assim, a história, mas... Sim, foi muito bom, assim, quando bem usado, Quando foi uma bem grande usado, exato. droga, assim, que veio pra auxiliar. Eu falo, olha, com acompanhamento médico por um médico bom, você tem só a seu favor, né, as medicações, né? E ele ajuda muito no pós-operatório, por exemplo, a paciente que já tem compulsão, que tudo é um período muito difícil para elas, né? Elas estão ansiosas, então ele ajuda. E para pré-operatório, a gente tem que suspender ele 15 dias antes. Ah, são 15 dias. Porque ele anula o nosso jejum e aí o anestesista bloqueia, né? Cancela a cirurgia mesmo. É. O que você espera, assim, para sua equipe, para sua carreira? Como você se vê daqui 5 anos, por exemplo? O que você quer daqui para frente? Nossa, gente. Tá complicado, né? Porque, olha, eu tô muito feliz com a fase que eu tô hoje. E às vezes eu penso assim, nossa, o que eu poderia... Eu acho que eu quero melhorar esse abraço do paciente, sabe? Eu queria que ele tivesse um projeto, que é esse meu sonho, assim, de entender que ela tem várias fases, que a cirurgia é só uma etapa, mas que ela conseguisse esse projeto mais fácil, sabe? Talvez um personal, tudo, Sim. assim. E porque às vezes eu sei que a paciente vai chegar em casa e ela não vai ligar para marcar. Ela não vai na academia, dá vontade de levar lá numa carruagem, sabe? Levar, olha aqui, você vai fazer a extensão de perna, o agachamento tá aqui. Passar com a Nutri, né? Exato. Então, Sim. às vezes meu marido fala, para de ficar inventando moda. Mas eu falo, gente, eu queria levar, eu falo, a fulana lá, né, a Maria. Gente, eu vou pegar a Maria, vou levar lá na academia hoje, vou colocar lá no agachamento, porque ela tem muito potencial. E eu olho isso para as pacientes, eu fico imaginando isso. Então, daqui 5 anos, era um sonho que eu tinha, era poder Aumentar abraçar um projeto ela. mais Isso, integrativo fazer um body ainda. count gigante, Lá na assim, casa, sabe? vamos cozinhar. Exato. E que elas pudessem entrar e manter, sabe, o resultado. Eu queria muito. E você, assim, que é linda, magra, maravilhosa, o que você faz, assim, para se cuidar? Qual o seu autocuidado, um hábito que você tem legal, assim, para passar? Olha, eu tomo muita água com limão e gengibre. É uma famosa minha. Mas eu tenho sarcopenia, né? Então, eu comecei a academia esse ano para tentar ser um exemplo para os pacientes. Mas eu não sou a melhor pessoa, assim, de antigamente, né? Esse ano, acho que eu tento ser um exemplo de persistência, porque nosso dia a dia é muito difícil, né? Sim, São muita horas correria. ali e as lipos cada vez maiores, então... Mas eu tento manter a academia, né? E a hidratação. Eu acho que eu não vou ficar inventando muita coisa aqui, mas é isso, Sim, assim. é importante, com certeza. Sim. E né, você tem essa equipe, né, de mulheres, né? E eu acho que você entende um pouco do que cada uma quer, né? Aqui, o que elas querem, né? Nós queremos muitas coisas, né, para todas as mulheres. O que você quer, né? O que é você e sua equipe, o que elas querem? Os seus Olha. pacientes também, né, que você vê. Em relação à minha equipe, eu acho que elas querem brilhar muito, assim, de excelência. Vejo que elas não sossegam, assim. Eu acho que Deus... Já tem eu que não sossego. E aí, eles me uniu, né, com elas, né? Eu quero que elas falem inglês. Eu quero que elas
entendam o paciente que vem de fora do mesmo jeito que a gente entende a brasileira. E eu quero que elas estudem cada vez mais para não ser somente eu tendo ideias ou pensando em alguma coisa, porque elas já têm muita ideia boa sem entender medicina em si, né? Então, eu vejo que elas têm um potencial gigante. Então, eu quero que elas participem comigo dentro desse projeto. E para as pacientes, eu quero muito que cada uma siga certinho ali, a risca, e que elas entendam que só depende delas, né? Assim, a manutenção. A manutenção. Quando a gente entende isso, que ninguém vai fazer por você, aí você levanta e vai. Porque quando você pensa assim, você fica inventando desculpa, assim, cada vez uma coisa, né? Ou é trabalho, e nunca vai chegar um dia. Vai falar assim, a partir de hoje, encerrou seu trabalho, você vai Não pra academia. vai, Não só vai. quando você se priorizar mesmo. Né? Exato. Não tem outro jeito. Eu acho que a conclusão é assim, o que elas querem crescer, né? Querem ser mais, se doar mais, aprender mais, né? É o crescimento mesmo. Exato. E nós temos uma pergunta aqui também, que é se você estivesse numa ilha, né? E a pessoa, o chefe dessa ilha te entregasse uma camiseta Cada hora que você... você inventa Eu gosto dessa pergunta. Tivesse que tá escrito, né? Uma frase só, que você não pudesse tirar essa camiseta. Qual seria a frase do seu peito? Resumindo, que frase você colocaria numa camiseta? Mas eu gosto de romantizar. Você está numa ilha e você acha um coco e aí... Dá tempo pra pessoa pensar. Pois a gente fica aqui, né? Olha, eu acho que eu colocaria que Deus cuida dos detalhes, porque todos os dias eu vivo isso, assim. São pessoas certas no lugar certo, na hora certa, que não teria como acontecer se não fosse Deus olhando ali os detalhes mesmo, né? Do propósito ali. Com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Nós É isso aí, concordamos. concordamos. Obrigada. Obrigada. Esther. Foi muito bom. Obrigada, foi um A gente tirou prazer. todas as dúvidas. Se tiver mais alguma, a gente vai deixar ali uma caixinha no nosso Instagram na semana. E aí, qualquer coisa, a gente pede sua ajuda para responder as perguntas. Maior prazer. Fala o seu arroba, né, também. Nós só temos que agradecer, né, a tua presença aqui. Nós sabemos como é corrido, né, tua vida, a tua rotina. Então, muito obrigada por esse tempo conosco, né, e com as pessoas que estão nos ouvindo. Esse espaço está aberto. Sempre que você tiver alguma novidade, né, algo para falar, eu quero ir lá, quero contar algo novo. Meu time está diferente, né? Estamos crescendo, que é isso que nós desejamos aqui. Então, volta para nos contar que nós ficaremos mais felizes ainda e realizados. Com certeza, a gente já admira muito. Muito. E realmente, uma sexta-tarde, assim, vim. É. Muito obrigada mesmo. Obrigada eu pelo convite. Aí você passa ali pra câmera, pra todo mundo, onde te seu encontrar, seu arroba. Meu Instagram, então, é @DRA, né, de doutora, .Stephanie Philips. A gente vai Sigam deixar na lá. legenda. Exato. E se inscreva no nosso canal, quem ainda não está inscrito. Manda esse episódio aí para alguém que está aí na dúvida se opera, se não opera. Isso. Tem vontade de mudar. Curta, né? Acho que isso ficou até o final. Agradecemos tua presença. Sim. Esse é o final da nossa série O Emagrecimento, Corpo e Mente. Sim. Teremos muitas outras Com mais, certeza, teremos né? mais Então sobre nos acompanhem aqui, nos acompanhem no Instagram, no TikTok, estamos em todas as redes. Estamos E em é todo isso. lugar. Obrigada. Até Beijo. a próxima. Beijo.